Boa tarde aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 27 da parte sem letra, que traz o seguinte tema: negociando, vendo o lado oposto, suportando a força da palavra variável. Esse capítulo ele tem 50 versículos. A gente vai começar a estudar ele hoje. Versículo 1. Uma condição importante obtida na negociação pelo poder externo com os membros da família para que ela continue em baixo nível financeiro e regulada e controlada pela área externa, ainda a perspectiva de uma situação continuada, a qual a exigência de mudança nesta área já foi anulada. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1. Uma condição importante obtida na negociação pelo poder externo. Esse poder externo aqui que a gente se refere é o controle fora da família, na área externa, né? Fora da família. Então aqui mostra, né, que esse poder externo está tendo êxito em relação à negociação com a família, né? Os membros da família, porque ela continua em um baixo nível financeiro, a família, né? E ainda é regulada e controlada pela área externa, ou seja, além de não ter condição financeira, ainda está controlada e ainda a perspectiva de uma situação continuada, a qual a exigência de mudança nesta área já foi anulada. Então aqui a família está numa condição extremamente degradante por causa da negociação, né? Porque os membros da família não estão sabendo negociar, né? Não estão tendo condição, digamos assim, sabedoria para saber negociar, né? Para você ter sabedoria para negociar, você tem que ver os direitos que você tem, né? O direito, né? Garantia de lei, pela lei, né? Por exemplo, se você está amparado pela lei de Deus, você pode garantir direito e exigir direito por ele, né? Então a negociação vai ser baseado na regra que rege a sua lei, que é a lei que você vive, né? Versículo 2. Depois de já anulado a exigência de recompensa financeira da família, ela virá com sua eliminação. Eliminação. Mas coordenada por outra ordem externa, em que sua prioridade não é exigência para dar recompensa financeira à família. A família, mas penalidade aos seus membros. Vamos repetir mais uma vez o versículo 2. Depois de já anulado a exigência de recompensa financeira da família, né? Então aqui foi anulada a exigência, né? Ela virá com a sua eliminação, né? Então essa recompensa financeira ela vai de que maneira? Com a sua eliminação. Mas coordenado por outra ordem externa, ou seja, subjugada, né? A condição financeira vem, mas subjugada, né? Ou seja, a família estará sob uma ordem, né? Escravizada, né? Em que sua prioridade não é a exigência para dar recompensa financeira à família, mas penalidade aos seus membros. Então a prioridade aqui não é a exigência, porque essa exigência aqui certamente já foi anulada, né? Para dar recompensa financeira à família, mas penalidade aos seus membros, né? Então o que conseguiu o poder externo conseguiu? Ele conseguiu substituir a recompensa financeira por penalidade. Por que eles penalizam? Para reduzir justamente a recompensa financeira até eliminar, né? Por quê? Porque um acusado, ele é um escravo, ele não tem direito nenhum, né? Então eles criam acusação sobre os membros da família,
em dever dela ter direito, ela tem a dever, penalidade, né? Penalidade, né? Porque a lei, por quê? Porque a lei é suja, a lei não dá direito para as pessoas, né? É uma lei corruptível. Versículo 3: E certamente essa penalidade virá inicialmente contra os que lançaram a ideia de pedir recompensa financeira. E criaram poder de levar o caso à mesa de negociação, deixando de obedecer a exigência para exigir direito para obedecer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 3. Certamente essa penalidade virá. Para quem que vem essa penalidade? Para os membros da família, né? Inicialmente contra os que lançaram a ideia de pedir recompensa financeira, né? Para quem? Para os primeiro que pediu a exigência de recompensa financeira, né? E criaram o poder de levar o caso à mesa de negociação. Né? Então vai sobre aqueles que tiveram essa ideia, né? Porque a penalidade ela aponta para aquele que é mais inteligente, né? Aquele que entende mais. Deixaram de obedecer a exigência para exigir direito para obedecer, né? Deixaram de obedecer a exigência, né? Ou seja, deixaram de ser um escravo por causa da lei que garantia direito para ele, né? Para exigir direito para obedecer, né? E ele estava exigindo direito de quê? Da lei, né? Só que por que o lado externo ganhou força? Certamente eles não estão fundamentados na lei. Alguma coisa de errado tem na família que eles estão conseguindo, não estão conseguindo ter êxito na exigência, né? Para exigir direito e para obedecer. Então a penalidade vai ser substituída pela recompensa, né? Versículo 4. A permanência da situação financeira em um baixo nível financeiro garante o lado externo a execução do serviço de seu interesse, por um baixo custo para eliminar a união da família e a verdade seja excluída, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 4. A permanência da situação financeira do lar em um baixo nível financeiro, né? Porque se eles não têm condição financeira, eles fizeram isso, o lado externo controlando, eles fizeram isso justamente, né, para escravizar ele, né, para matar eles ali na unha, sabe? Garante ao lado externo a execução do serviço de seu interesse, né, para garantir com que os membros da família façam aquilo que lhe interessa, né? Por baixo custo, né? Por baixo custo, eles vão prestar serviço para ele, para o lado externo, né? E, geralmente, esse serviço aqui, eles vão ficar contra aqueles que tiveram a ideia de pedir recompensa, né? Para destruir essa ideia, né? Para eliminar a união da família, né? Vai dividir. Então, essa divisão, eles vão jogar um contra os outros, né? E a verdade seja excluído, né? Para excluir a verdade, né? Então, um projeto diabólico aqui, né? Versículo 5. Caso isso não ocorra, a família continua viva e forte na batalha, tendo domínio sobre sua própria exigência, que são firmadas na verdade, e melhor justificada, vinculada à fidelidade a Deus e à união da família. Vamos repetir mais uma vez o versículo 5. Acaso isso não ocorra, ou seja, a família não fique subjugada, né? A união da família continua viva e forte na batalha. Se caso não for possível isso, ou seja, se a união permanecer, né? Ou se a família não for dividida, a família continua forte, né? E na batalha, tendo domínio sobre sua própria exigência. Então eles vão ter domínio, eles têm domínio, né? Porque está tudo unido ainda, né? E que são firmados na verdade. E melhor justificado, vinculado à fidelidade a Deus e à união da família, né? Então aqui tudo vai depender da fé, né, da família, né? Aí se ela continuar unida, né, ela é tão forte na batalha, né? Versículo 6. É bom mencionarmos que a firmeza e a convicção ao objetivo da intenção com a exigência é uma posição boa, justa e legal, mas ela se encontra no ativo conflito com outra vontade que vos resiste. E precisa abrir espaço para gerar espaço de negociação, abrir brecha, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 6. É bom mencionarmos
que a firmeza e convicção ao objetivo da intenção com a exigência é uma posição boa, justa e legal, mas ela se encontra num ativo conflito com outra vontade que vos resiste e precisa abrir brecha para gerar espaço de negociação, né? Então aqui está falando, né, que a firmeza e convicção ao objetivo da intenção, a exigência, é uma posição boa, justa e legal, né? Mas ela se encontra no atrito conflito, no ativo conflito com outra vontade que vos resiste, né? Então existe uma pressão muito grande, né, sobre essa exigência, né? Ela é legal, né? É boa, né? Mas tem uma pressão muito grande para que seja derrubada essa ideia, né? É preciso abrir brecha para gerar espaço de negociação, né? Então é preciso, além de resistir, é preciso abrir brecha, né? Por quê? Porque está tudo travado, né? Versículo 7. Pois na mesa de negociação somente é fechado acordo se for criado espaço para a evolução, demonstrando a possibilidade de rever interesses e condições opostas, sempre tendo o maior interesse de uma real solução ao impasse. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. Pois na mesa de negociação somente é fechado acordo se for criado espaço para sua evolução, né? Então tem que abrir espaço para quê? Para que haja brecha, né, para negociação, demonstrando possibilidade de rever interesses e condições opostas, sempre tendo o maior interesse de uma real solução ao impasse. Então ele vai abrir espaço de que maneira? Demonstrando possibilidade de rever, olhar outro lado, né? Interesse e condições opostas, né? Procurar ver o lado oposto, né? Sempre tendo o maior interesse de uma real solução ao impasse, né? Então a real solução, o interesse é o quê? Para abrir uma brecha para negociação, né? Versículo 8. Porém terás que rever a posição contrária, certa, da maior posição que se encontra, e terás que demonstrar interesse de aceitar a exigência contrária para gerar mais poder, maior domínio na negociação. Vamos repetir mais uma vez o versículo 8. Porém terá que rever a posição contrária, vai ver o outro lado, né? Certo da maior posição que se encontra. Então você vai ver, né, para abrir brecha, né, o outro lado. Terá que demonstrar interesse de aceitar a exigência contrária para gerar maior poder, maior domínio na negociação, né? Então você vai ver o outro lado, né? Demonstrando interesse de aceitar a exigência, né? Para gerar maior poder e maior domínio na negociação. Versículo 9. Ao demonstrar interesse de aceitar a exigência contrária, a vontade contrária irá achar que vos ganhou, dando-lhe maior apreço e atenção, e até mesmo honra com o direito de fazer semelhante exigência a qual deu. Vamos repetir mais uma vez o versículo 9. Ao demonstrar interesse de aceitar a exigência contrária, a vontade contrária irá achar que vos ganhou, dando-lhe maior apreço e atenção, e até mesmo honra com o direito de fazer semelhante exigência a qual deu. Versículo 10. Quando obtido esse comportamento, dado por quem foi diferente, abre-se brecha no íntimo do coração endurecido, já havendo maior chance dele ser transformado pela verdade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 10. Quando obtido esse comportamento, dado por quem foi diferente, abre no íntimo do coração endurecido, já havendo maior chance dele ser transformado pela verdade. Versículo 11. O impasse somente é possível ser gerado com a verdade se o coração for endurecido contra ela. E se assim permanecer, não pode sentar na mesa de negociação para rever condições em conflito. Vamos repetir mais uma vez o versículo 11. O impasse somente é possível ser gerado com a verdade se o coração for endurecido por ela. E se assim permanecer, não pode sentar na mesa de negociação para rever as condições em conflito, né? Então, se o coração está endurecido, né? Porque o coração endurecido é uma mágoa que a pessoa deve entender dele, né? Aquele rancor. Então, para ele, não vai ter condição de negociar em um conflito, né?
Porque ele vai usar, ele vai até partir para a violência, quem sabe, a força, né? Por causa da mágoa, daquele ódio no coração dele, né? Então, para que ele entre numa mesa de negociação, ele tem que estar com o coração limpo, né? Para rever, para solucionar o caso, né? Solucionar o impasse, de fato, né? Versículo 12. Pois corre o risco de o lado contrário mudar estrategicamente sua posição para desestruturar as montagens que vos endureceu e abre brecha de penetração da verdade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12. Pois corre o risco de o lado contrário mudar estrategicamente sua posição para desestruturar as montagens que vos endureceu, né? Então aqui, no momento que ele endurece o coração, o lado contrário, né, pode mudar estrategicamente, né, a posição, né, para desestruturar as montagens que vos endureceu e abra brecha de penetração da verdade, né. Então, se ele fizer isso, né, ele estrategicamente, porque o objetivo dele é abrir brecha, né, para penetração da verdade. No caso aqui, a penetração não é para negociar, e sim a verdade, né, a penetração para a verdade, né. Porque é um instrumento poderoso na negociação, né? Vamos repetir o 12. Pois corre o risco de o lado contrário mudar estrategicamente sua posição para desestruturar as montagens que vos endureceu, né? Desestruturar as montagens, ou seja, aquela montagem é o coração, a mágoa no coração, né? Que endureceu o coração e abra brecha e penetração da verdade. Versículo 13. A firmeza ou equilíbrio de um coração endurecido para a verdade é simplesmente manter o impasse. Então, a firmeza e o equilíbrio de um coração endurecido para a verdade, que é manter o impasse. A pegada é um pequeno detalhe interpretativo. Então, ele usa qualquer motivo para manter o impasse, né? Então, aí você vai sondar essa posição dele, né? Esse comportamento dele, né? Para fazer resistência, e sua prioridade é manter o impasse a qualquer custo, não deixar que haja brecha, né? Então, todo tipo de acordo que você for fazer com ele, ele vai gerar um impasse, né? Por quê? Porque está com o coração endurecido, né? Ele não está querendo, ele não quer negociar com você, pronto. Ele não tem negócio com você, porque o coração dele endureceu, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 13. A firmeza ou equilíbrio de um coração endurecido para a verdade é simplesmente manter o impasse, apegado a pequeno detalhe interpretativo, né? Então, todo tipo de acordo que você vai fazer com ele, ele não vai aceitar, né? Para fazer resistência, porque ele quer ficar do lado contrário, né? Ele quer se opor sempre a você, né? E sua prioridade é manter o impasse a qualquer custo e não deixar que haja solução, né? Então, ele está aí com esse objetivo, né? O impasse para sempre haver, para gerar uma contenda, uma confusão, né? Versículo 14. O impasse é garantido mediante um apoio financeiro, que mantém também corrompido a mente a qual resiste. E sua posição melhor em relação à negociação é se quer negociar, e se negociar, manter o impasse, né? Então vai beneficiar quem essa posição dele? Quem está fora da cidade, né? Quem está controlando ele por trás, né? Vai beneficiar ele, né? Por quê? Porque no lugar vai haver maldição, confusão e a paz que havia no lugar será roubada por aquele que está controlando ele no impasse. Versículo 15. Após já identificado o uso da estratégia de manter o impasse, mesmo sentado na mesma negociação, o lado contrário à verdade velada não tem interesse de uma real solução. E o outro lado com a verdade avança, já tendo o impasse e o domínio da situação, né? Então, e o outro lado, veja bem, ó, que o versículo 19, versículo 15, mais uma vez. Após já identificado o uso da estratégia de manter o impasse, né, você vai identificar, né? Ele não quer acordo, né? Aí o que acontece? Mesmo sentado na mesma negociação, o lado contrário à verdade revelada não tem interesse de uma real solução, né? Então ele não tem interesse, né? E o lado com a verdade avança, já tendo a posse e o domínio da situação. Então ele avança, por que ele avança? Porque ele não depende daquele que não quer negociar, né? Não depende, né? Ele tem outro recurso, né? Ele pode usar outro recurso
Por quê? Por que que vai usar outro recurso? Porque ele não está escravizado, né? Ele está livre, já tendo a posse e o domínio da situação, né? E no momento que ele se posiciona com o impasse, ele já abre ele já permite o recurso usado por aquele que está livre de seguir sem depender dele, né? Por quê? Porque ele não quer solucionar, ele quer confusão, né? Ele quer confusão. E como quem quer negociar não quer confusão, ele segue buscando outros recursos sem depender dele, né? E aí ele fica lá, travado. Porque veja bem, porque quem quer negociar com ele e entrar, fazer o joguinho dele, vai desencadear uma confusão para amaldiçoar o lugar, né? E não é esse o objetivo da verdade, né? O objetivo da verdade é a paz, o amor, né? Versículo 16. O domínio do poder de negociar, já estando do lado da verdade, o outro perde poder de argumento e a capacidade de criar fatos, novos impasses. Pelo impasse criado com a verdade, usando sua causa fundamental e bem justificado, porque o impasse com a verdade não há justificativa firme. Então, o impasse com a verdade não há justificativa firme, né? Por quê? Porque a verdade, ela é livre, né? Ela é livre, né? Ela não depende daquele que está travado, né? Mesmo porque ninguém é obrigado a negociar, né? Então, isso a verdade a verdade não depende disso aqui para levar avante o projeto, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. O domínio do poder de negociar, já estando do lado da verdade, o outro lado perde poder de argumento, né? Então ele perde poder de argumento porque está travado, né? E a capacidade de criar novos impasses. Então eles não vão criar mais impasses, porque já está travado, né? Já tá laçado, digamos assim. Pelo impasse criado com a verdade, usando causa fundamental e bem justificado. Porque o impasse com a verdade não há justificativa firme, né? Então não tem justificativa firme, né? Ou seja, não tem fundamento o impasse, né? E aí ele fica, aquele que está com a verdade já ganha todos o poder de negociar já, né? Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente vai continuar a partir do versículo 17. Né? Eu agradeço a todos em nome de Jesus.